E, finalmente, uma terceira abordagem, que também é muito importante, que é, há certos elementos que têm uma secção razoavelmente pequena em relação ao seu comprimento, que o mais importante até é fazer, mais adequado, é fazer a sua avaliação enquanto BIMs, ou seja, enquanto vigas ou pilares, ou, não é? Em português isto é assim um bocadinho mais claro. Ora bem, um exemplo, nós temos aqui um BIM de ferro, um BIM H, um BIM I, há estas duas notações para este perfis, e a pergunta é, o que é que isso quer dizer fazer uma coisa unidimensional? Bom, o que quer dizer é que eu vou passar a ter elementos, os meus elementos, são apenas segmentos de reta. Porque todos os nós estão ao longo de uma linha, eu vou ter um elemento que une dois nós, que é um segmento de reta, e em cada desses nós eu tenho graus de liberdade que são deslocação para a esquerda e para a direita, mas também uns graus de liberdade que têm a ver com rotação, portanto a minha barra pode rodar, pode mudar em duas coordenadas perpendiculares ao eixo da barra, e também outra rotação que pode rodar ao longo do eixo da barra. Portanto, há aqui ainda mais graus de liberdade, mas o número de nós e o número de elementos é muito diferente. Tenho aqui um exemplo desta barra. Se eu simular esta barra enquanto elementos tridimensionais, eu tenho cerca de 8.750 elementos e 17.974 nós. Eu uso nodos e nós de uma forma permutável, enfim, nada a ver biografia para uma coisa e para outra. Em inglês é node, isso é que é importante. Se eu fizer a aproximação de um BIM, então eu passo dos 8.750 para 85 elementos e dos 17.974 nodos para 85 nodos. E, em muitas circunstâncias, a precisão com que eu consigo fazer o cálculo no segundo caso é comparável, até em certos casos até melhor do que faço no caso tridimensional. Porquê? Porque se a barra for realmente muito fina comparada com o seu comprimento, eu tenho que trabalhar com meshes absolutamente extraordinárias para conseguir descrever as dimensões transversais das barras, do que é que seja que está associado às barras, em comparação com as dimensões longitudinais, que tendem a ser muito maiores. E se eu fizer este tratamento unidimensional, eu já só estou a trabalhar com as dimensões grandes, que são as dimensões longitudinais. Pronto. Ora bem, portanto, em resumo, nós vimos, no caso destes cálculos estruturais com elementos finitos, nós temos três tipos de mesh, de subdivisão em elementos. Temos um tipo para problemas tridimensionais, um tipo para problemas bidimensionais e um tipo para problemas unidimensionais, e domínios de aplicação onde se aplica uma coisa ou outra. Ora bem, e para que é que isto serve? Isto serve porque nós agora vamos olhar um bocadinho para as relações formais do que é que são tensões, deformações, etc. Portanto, serve para estudar este facto muito simples, que é, se eu tiver uma barra de um material e nessa barra desse material exercer uma força, não é? Intuitivamente nós temos a noção que se a força for de compressão, a barra vai comprimir, se a força for de extensão, a barra vai distender. Pronto. E agora, matematicamente, como é que isto se pode representar? Bom, então o que eu posso dizer matematicamente é dizer assim: cada ponto do meu material tem coordenadas x, y, z e vai sofrer uma deformação que é geralmente representada por u de x, u de y e u de z em cada ponto. Portanto, cada ponto sofre um vetor de deformação que é o quê? É a posição no estado em que ele sofre forças, no estado em que está deformado, subtraída da posição que tinha o mesmo ponto no estado inicial. Portanto, esta diferença de posições entre o deformado e o inicial nós chamamos de vetor de deslocamento. Pronto. Displacements. Ok? E agora como é que eu faço isso? Agora tenho aqui um problema, que eu quero relacionar estas deformações, este vetor de deformação, com as causas físicas da deformação, isto é, com as forças. Bom, então imaginem que tem esta barra que está aqui definida de uma forma de comprimento L, vertical, etc. Se eu aplicar uma força, o que é que vocês intuitivamente vão pensar? Vão pensar, a barra vai contrair, é verdade. Mas a barra vai contrair muito mais na extremidade superior do que na extremidade de baixo. A extremidade de baixo está presa ao chão, ela até nem pode contrair. Portanto, há uma contração que vai ser progressiva
em função do afastamento em relação ao sítio que está fixo. Está bem? Portanto, embora a força que eu estou a aplicar seja a mesma, eu estou a assumir aqui que a barra não tem peso, portanto não há gravidade, é a mesma força, se eu olhar apenas para a deformação acumula-se ao longo da barra. Então vou utilizar outra coisa que em inglês se chama strain, em português pode-se chamar deformação relativa, coisas assim no género, que é a quantidade de deformação por unidade de comprimento. E essa já é uma coisa que tem a ver com a força. Mais força faz. Primeiro, é uma coisa que é constante ao longo desta barra, na vertical. Portanto, o nosso ΔL sobre L, para cada ponto, eu digo que tem uma distância acerca da base e agora vou fazer variação dessa distância a dividir pela distância entre esse ponto e a base. E os pontos estão fixos, não é? Pronto. E, portanto, essa deformação relativa, digamos, é aquela coisa que está relacionada com as forças. Portanto, nós temos deslocamentos x, y em cada nó e após o deslocamento calculam-se também duas coisas, que é deslocamentos e tensões, já vamos ver como é que eles se relacionam uns com os outros, e a deformação é uma variação em comprimento a dividir pelo seu comprimento original, portanto, introduz-se esta coisa chamada strain, que é a quantidade de variação por unidade de comprimento. Então, se eu tiver aqui uma barra, mesma coisa, mais ou menos parecido, mas tem aqui uma barra, tem um comprimento inicial L, tem uma variação ΔL. O que é intuitivo dizer acerca disto? O que é intuitivo dizer é que, primeiro, o que é relevante para a expansão da barra, ou para a compressão, não é tanta força, é a força por unidade de área. Porque se eu tiver uma força maior, obviamente vou ter mais deslocação, mas essa compressão em cada ponto depende de quanta força caiu naquela área associada a esse ponto. Isto é, se eu tiver uma força grande e uma área pequenina, isto comprime mais, isto desloca-se mais do que se eu tiver uma força grande, mas numa área grande. Portanto, a causa é uma espécie de pressão, nós chamamos o stress, e é dada pela força a dividir, está aqui, a força a dividir pela área. Isto é a causa. E nós vimos que o que está relacionado com esta causa, com esta força, é o chamado deslocamento relativo, ou strain, que é a variação de comprimento sobre a área. E entre as duas, entre a força, por unidade da área, portanto, o tal stress, e este, que eu chamo o tal strain, há uma constante proporcionalidade, há várias, mas aqui neste caso há uma constante proporcionalidade, que eu chamo módulo de Young ou constante elástica. Portanto, o que é isto? Isto funciona como uma mola. E o que é que a mola vai dizer? Vai dizer, é a constante entre a força e o deslocamento. Lembra-se, a mola dizia F igual a menos kx. Pronto, aqui estamos a dizer uma coisa. É a força, é uma constante vezes o deslocamento. Temos que ter cuidado porque a força já passa a ser por unidade de área, porque isto é um sistema contínuo. E o deslocamento é o deslocamento relativo. Ok. Portanto, é este ΔL sobre L, o deslocamento estranho, normalmente representa-se por este epsilon. E a força por unidade de área podemos representar por pressão, mas aqui vamos ver que é mais complexo que a pressão, representa por sigma. Portanto, sigma é o stress, epsilon é o strain. E o que aquela expressão quer dizer é que o stress é proporcional à constante de elasticidade vezes o strain. A força é proporcional ao deslocamento. Okay? Como é que isto se vê? Agora, esta constante de proporcionalidade depende de material para material. Como é que isto se vê? Existem máquinas de teste de tensão e máquinas de teste de compressão, onde se aplicam uns provetos, é esta coisa que está aqui chama-se provetos, porque tem digamos, um material maciço em forma de cilindro, e depois tem umas extremidades que são muito maiores e mais grossas, para que as deformações que vão influir no sistema não estejam nas extremidades, que é um problema que, numericamente e mesmo analiticamente complicado, mas estejam reduzidas ao comprimento onde a área é mais reduzida. Portanto, como aquilo que a causa é a força por unidade de área, se eu conseguir que essas causas sejam muito mais agudas numa região interior, eu posso quase desprezar o que é que acontece naquelas regiões de ligação à máquina. Pronto, estas máquinas existem no departamento de física, até há uma máquina não sofisticada como esta, mas há uma máquina para medir estas tensões. Ora bem, então em geral o que é que vai acontecer com todos os materiais? Não são todos, mas a grande maioria dos materiais. O que vai acontecer, está aqui uma curva. Nós, no eixo do X, temos a causa, ou seja, temos a consequência, isto é, a deformação relativa, deformação, e no eixo dos Y temos a causa, que é a força por unidade de área. Pronto. Então o que é que vai acontecer? Se não existir força, portanto, se o vertical for zero,
obviamente não deve haver consequência, não há deformação. Quando eu vou subindo a força, vou subindo a deformação, até aí também é intuitivo. E vai haver aqui uma região, agora, quão larga é esta região ou quão estreita é a região, mas depende de material para material, mas vai haver uma região em que a deformação é proporcional à força. Nós chamamos a isto a zona elástica do material, em que o material tem propriedades lineares, em que a força é uma constante vezes o deslocamento. Tá bem? Pronto. E depois há de haver aqui uma zona em que eu faço mais força, mas o deslocamento já não é o mesmo. Ou seja, eu já estou a deslocar, já estou os átomos uns em relação aos outros e começo a ter movimentações dos átomos, se houver impurezas, se não houver, haver cracks nos interstícios, etc., movimentações que não são reversíveis. Isto é, quando eu retirar a força, o material já não fica exatamente como estava antes, passa a ter aquilo que se chama stress. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, para a mesma força, não é? Isto roda para este lado, ou seja, vai haver mais deslocamento. Para a força, proporcionalmente, vai haver mais deslocamento. E nós agora temos aqui um problema que é definir matematicamente uma grandeza associada com esta área, com esta região, em que isto deixa de ser linear. Ora, o problema aqui é, para definir uma grandeza associada com o facto de deixar de ser linear, tem que deixar de ser linear. Eu não posso dizer, isto é uma reta enquanto é uma reta, porque eu tenho que caracterizar a região em que ele deixa de ser reta. E normalmente o que se faz é dizer aqui assim que há uma região com um limite de 0,2%. Portanto, isto deixou de ser linear a menos de 0,2% e, portanto, é um fator pequenino, não é? E aqui definimos uma coisa que se chama yield stress, ou seja, o stress yield, isto é, o stress em que começa a ceder estrutura, a ceder para um regime que já é um regime plástico tipo plasticina, tá bem? Pensa assim, plástico é plasticina, a gente deforma e aquilo não volta à posição inicial. E o elástico é tipo mola, a gente deforma e depois quando tira a força volta à posição inicial. Pronto, portanto, há uma curva destas, tem um regime elástico, linear, e depois tem regimes não lineares que estão definidos por este parâmetro que se chama o yield strength. Às vezes há um yield stress de compressão e de extensão podem ser diferentes, para os materiais que nós estamos interessados até são iguais. Portanto, à semelhança do que eu tinha dito antes, o stress é uma coisa complicada, mas que está associada com a força por unidade de área, quando ponho ali P, quer dizer, uma força a dividir por unidade de área. Há um deslocamento que é o chamado deslocamento relativo. Portanto, se eu tiver dois pontos vizinhos, não é? Já estão a uma certa distância e essa distância não tem a ver com força. Já estavam antes do objeto ser deformado. O que é que vai acontecer? Quando eu deformar o objeto, ambos os pontos deformam. Se os dois pontos deformarem da mesma maneira, não há nenhuma força, não há nenhum deslocamento relativo, porque eles deformaram da mesma maneira, houve uma translação. Então, se um deformar mais do que outro, essa é que é a parte que corresponde à tal deformação. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que este vetor U é o deslocamento entre o corpo deformado e o corpo antes de estar deformado para o mesmo ponto. O X é o ponto, digamos, o ponto inicial, o ponto que estava no sólido. E, portanto, este strain é essa variação desse deslocamento, que é tal coisa de quanto é que aquilo esticou, a dividir pelo próprio distância. Esta distância do denominador não tem a ver com as forças, é a de cima que tem a ver. E isto, quando eu agora tornar as distâncias pequeninas, eu olhar para pontos vizinhos, é na realidade a derivada, eu ponho aqui derivada parcial, porque pode ser segundo qualquer direção, a derivada deste deslocamento em função com a posição. Uma coisa estranha, hein? Isto custa a entranhar, porque é a derivada daquilo que cada ponto variou pelo facto de ter um stress aplicado. E, portanto, estamos a comparar o stress num ponto e o stress no outro ponto vizinho, que é o U, peço desculpa, o displacement, a deslocação num ponto e no outro vizinho, quando aconteceu a circunstância de ter stress, a dividir pela distância entre esses dois pontos. Pronto. E nesta notação, este módulo de Young, esta constante elástica, vai ficar a força, ou seja, o stress, a dividir pelo strain, ou seja, o deslocamento. E, como eu tinha dito, há aqui uma coisa chamada yield stress, que é definida aqui num ponto 4, que é qual é a força máxima em que eu ainda posso considerar que estou mais ou menos num regime elástico. E esta força máxima é importante porque se os materiais ultrapassarem este yield stress, o que vai acontecer é que deixam de voltar, uma vez tirada a força ao seu estado inicial, e nós estamos a induzir fadiga no material. Está a haver deslocação ali dos átomos, aquilo nunca mais recupera, e portanto se fizer isto muitas vezes, vou partir
vou partir o material por ali. Introduzir cracks, introduzir falhas e partir o material. Pronto. Ora bem, esta análise de tensões que se faz, de modo geral, retira-se as forças ao sólido, portanto, aplica-se as forças ao sólido e depois retira-se para ver se ele volta à parte inicial ou não. Esta análise estática das tensões permite calcular, esta simulação de elementos finitos, permite calcular os deslocamentos, o tal vetor U, as tais coordenadas U ou campos U, as deformações, isto é, a quantidade de U por unidade de espaço, as tensões, ou seja, os tais stresses, os tais forças por unidade de área, e as reações, isto é, e as forças nas partes internas, isto é, se tiver uma coisa que tem 3 peças e estão atadas umas às outras, eu faço uma força no exterior, esta coisa não só se propaga por tensões internas, como na interface entre partes seguintes, há ali uma coisa a fazer força sobre a outra, e essas eu posso explicitamente pedir ao programa para calcular. Existe uma coisa tipo colapso talvez seja uma notação um bocadinho exagerada, mas a destruição das propriedades dos materiais sempre se ultrapassa o yield stress, e materiais distintos entram neste colapso, ou neste modo não linear, a valores diferentes. Por exemplo, o alumínio é tipicamente um material que suporta muitas tensões ainda no regime elástico. A plasticina, o esferovite, é um material que quase não tem regime elástico. Ou seja, pegarem o esferovite e carregarem um bocadinho, aquilo fica uma moça, e aquela moça já não vai para cima, portanto entrou já num regime plástico.